Olá, estrelas. Eu sou o Sul, eu sou astrólogo e estamos aqui no canal Voz Astral. Bom, estrelas, todos já ouviram falar em eclipses. E neste vídeo eu vou-vos explicar um método para que vocês saibam sempre como um eclipse vos vai afetar. Seja o eclipse daqui a 2 semanas, seja o eclipse daqui a um ano, ou daqui a 20 anos, ou daqui a 30 anos. O meu objetivo com este vídeo é que vocês ouçam este método e a partir daqui, cada vez que alguém vos falar de um eclipse, vocês sabem as linhas com que cozer. No fundo, vou-vos tentar explicar qual é a energia do eclipse, o que é que significa, se vai ser mais intenso para vocês ou não, ou se vai ser mais intenso para outros signos ou não, se vai ser desafiador, se vai-vos trazer novas oportunidades, não é? No fundo, este é o grande objetivo do vídeo e espero sinceramente que gostem. Porque é assim, estrelas, os eclipses sempre foram, e nós vamos ver isso, porque nós vamos analisar a história dos eclipses, sempre foram episódios que geravam medo e ansiedade nas pessoas, ou seja, de uma certa maneira, uma certa preocupação. Hoje, isso ainda acontece, porque assim que quem segue a astrologia ouve essa palavra fica sempre de pé atrás. Mas, nos tempos antigos, ainda mais confusão fazia, que era o Sol que desaparecia ou era a Lua que desaparecia, não é? Portanto, os eclipses sempre geraram este medo e esta ansiedade nas pessoas. Ainda hoje, a maior parte dos vídeos aproveitam-se muito desse sensacionalismo à volta dos eclipses, mas até à data, e acreditem que procurei, ainda não vi nenhum astrólogo a dizer claramente, pontos nos is, o que significa. Eu tenho as minhas suspeitas e vou compartilhar com vocês no final do vídeo, mas eu queria fazer este vídeo também precisamente para isso, não é? Para vocês, sabendo o que significa, sabendo como afeta, qual a energia que vem, vocês conseguem ter luz sobre o que vai acontecer. Porque é assim, estrelas. A astrologia, para mim, é luz, é fonte de conhecimento, não é? Ao contrário do eclipse, em que o eclipse tapa o Sol ou tapa a Lua, e é este momento de uma certa obscuridade. E eu vos queria mostrar com este vídeo que os eclipses não são nenhum bicho-papão e que não há nada a esconder. É um método simples e eficaz. Pode ser aqui um bocado difícil de domar, principalmente nas partes mais profundas, mas nada que com treino não consigam lá chegar. Tá bom, estrelas? Então pronto. Eu preparei uma apresentação para vocês. Eu vou só aqui mudar a câmera e vemos aqui depois da introdução. Até já. Olá, estrelas. Bem-vindos aqui à apresentação do método sobre os eclipses. Este método não é da minha autoria. Este método baseia-se muito num senhor chamado Tales de Mileto. Foi um dos primeiros astrólogos que nós temos conhecimento. E este método que ele tratava está fundamentado em muitos livros de astrologia clássica. Portanto, vamos ver então o que é que o Sr. Tales de Mileto ensinava aos seus pupilos para eles perceberem o que era um eclipse. Porque é o seguinte, estrelas. Como eu falei, os eclipses eram fenómenos que geravam medo e ansiedade. E isso não é uma energia boa, e já os astrólogos da antiguidade entendiam que eram sentimentos que não nos faziam bem. Então, no seu estudo das estrelas, eles queriam encontrar qual era o significado do eclipse, não é? Porque quando as pessoas viam o eclipse, antes de serem explicados pelo Tales de Mileto, e talvez ainda hoje um pouco hoje, mas pronto, mas menos, o que é que as pessoas faziam? Ou se trancavam em casa à espera que o eclipse passasse, não é? Ou seja, fechava-se tudo em casa com medo, ou então começavam a tomar atitudes também geradas por medo, a fazerem sacrifícios e no fundo a terem comportamentos que as pessoas sabiam que eram
prejudiciais para eles, não é? Que se estavam a prejudicar no presente, tendo em conta a pensar uma bênção futura ou uma proteção, não é? E então, para os astrólogos que pronto, se estudavam astrologia é porque então estavam num caminho de luzes um pouco mais avançados. Eles queriam explicar que não haveria nada a temer. Claro que algumas preocupações podiam ser tomadas, mas não era necessário viverem trancados em casa, nem era necessário estarem a matar as vacas, as galinhas e os porcos por causa da energia do eclipse. Então pronto, estrelas. Vamos então passar aqui à frente e vos dizer um pouco quem foi este senhor Tales de Mileto. Então, o senhor Tales de Mileto, ele nasceu na Grécia, mas a Grécia, na altura em que ele nasceu, era um pouco maior do que a Grécia dos dias de hoje. Ele nasceu na costa da Turquia, perto da Grécia, mas pronto, que hoje faz parte da Turquia, não é? Numa cidade chamada Mileto, de que hoje já só há ruínas, não é verdade? E é o seguinte, estrelas, ele nasceu aí, viveu aí muitos anos, mas também estudou no Egito. Foi aí que ele adquiriu muito do seu conhecimento. Ele entrou para a história por vários motivos. Aqui o primeiro grande feito dele que ele fez foi o primeiro humano a prever um eclipse, não é? Que veio a acontecer no dia 28 de maio do ano 585 a.C., ou seja, quase 600 anos antes do nascimento de Cristo, que ele conseguiu prever, ou ele conseguiu olhar para o céu e prever que no dia 28 de maio iria haver um eclipse, e o método que ele estabeleceu ainda hoje é a base para muita astronomia e muita astrologia, não é? Outras coisas que ele também publicou tem muito a ver com a lei das polaridades, ou seja, de nós atrairmos sempre o nosso oposto, não é? E se estamos numa polaridade, atraímos a polaridade oposta. Foi ele que primeiro escreveu sobre isso. E, além de astrólogo, também era um excelente matemático, muito ligado à área da geometria. Também foi o primeiro matemático a caracterizar e a definir o que é um triângulo isósceles, ou seja, que tem dois lados iguais e um diferente, que mesmo nessa situação também tem os 180 graus, ou seja, ainda hoje usamos muito do conhecimento do Tales de Mileto na área da matemática e principalmente da geometria, não é? E como é que ele vivia? Ele era astrólogo, mas também se dedicava a aprofundar os conhecimentos de matemática, não é? E entrou muito para a história graças aos estudos de geometria que permitia calcular a distância entre os navios e a Terra. Também foi o primeiro humano que conseguiu medir pela primeira vez a altura das pirâmides e deixar registado de uma maneira exata, não é? E o seu trabalho deixou marcas, não é? Marcas que ainda hoje sentimos hoje em dia. Quando nós na escola aprendemos sobre os triângulos equiláteros, escalenos e isósceles, foi muito através das suas descobertas, não é? Um dos seus alunos mais próximos chamava-se Anaximandro. Inventou aqui um processo teórico chamado gnomon, que é um relógio de sol. Relógio de sol, pronto, que já, na altura do Tales de Mileto já era usado para medir a hora, mas é uma versão do relógio de sol em que permite saber quando é que irá acontecer o solstício ou o equinócio com uma precisão de minutos, não é? Por isso, só para verem o grau de avanço que este senhor já evidenciava, não é? E só o facto de ele, numa altura em que cada vez que via um eclipse ficava tudo cheio de medo e trancava-se tudo em casa, com medo que pudesse acontecer, ou desatavam a sacrificar ovelhas e cabras, ele dizer ao tal dia, a tanta hora, vai acontecer um eclipse e o sol vai ficar assim,
realmente estrelas foi realmente um grande avanço. Pronto. E isto foi na obra, no seu lado astronómico. Pronto, porque eles, na altura, não havia esta separação entre astrologia e astronomia como há hoje em dia. Portanto, este foi o seu contributo mais astronómico, não é? Ou seja, de conseguir prever quando é que vai acontecer um eclipse, seja ele solar, seja ele lunar. O seu trabalho, pronto, foi tipo um upgrade aos relógios de sol na altura para descobrir os solstícios, os equinócios, mas o Tales de Mileto era acima de tudo um astrólogo. E além de todo este contributo que ele deixou na área da matemática, na área da astronomia, ele também explicou os eclipses pronto, na forma da astrologia que nós conhecemos hoje em dia. Depois, estrelas, a primeira coisa que ele defendia era o seguinte: um eclipse é definido pela posição da Lua e do Sol, não é? Ele entendia que a Lua e o Sol funcionavam como ponteiros, não é? Como os ponteiros do universo. E que, quando acontecia um eclipse, era tipo o momento em que o universo acertava a hora, não é? Ou acerta aqui os ponteiros do tempo, como eu escrevi. Portanto, estrelas, isto no fundo é quase como se fosse um cronómetro. O eclipse, hoje em dia, a melhor maneira que eu vos posso explicar, pronto, além de significar um princípio, um fim e ser este momento em que o universo acerta os ponteiros, é muito como um cronómetro, ou seja, ou é o momento em que o universo carrega, a contagem está a decorrer e carrega para o fim, não é? Ou o cronómetro está todo a zero e o universo carrega o botão para começar a contagem. E estrelas, isto é o que significa um eclipse, foi assim que ele a definiu. Portanto, um eclipse, assim, que a primeira coisa que eu quero que vocês se lembrem é eclipse, princípio ou fim de algo. E só isto já vos vai dar uma grande clareza e uma grande ajuda. Agora é o seguinte, estrelas. Princípio e fim podem ser conceitos às vezes um pouco assustadores, não é? E nós temos que ver que o Tales de Mileto, ele fez isto e estudou isto precisamente para trazer clareza, não é? Para trazer luz às pessoas. Então, ele tentou passar a mensagem e mais tarde foi confirmada por outro filósofo, 200 anos mais tarde, que foi o Platão, em que dizia assim: toda a alma é imortal, pois o que move a alma, não é? Sempre é imortal. Mas o que nos move para outro, ou o que nos movemos por outro, como tem cessação de movimento, tem cessação de vida. E é assim, estrelas, e isto é muito o que o eclipse trata, ou seja, para os astrólogos o tempo é principalmente da Idade Clássica, da Grécia, não há o conceito de tempo no espaço. Há o conceito de tempo aqui na Terra, mas para os clássicos, principalmente da Grécia, que estudavam astrologia, eles entendiam que no espaço não havia tempo. Então, se os eclipses são tipo o acertar dos ponteiros do tempo que nos afeta, de princípio ou de fim, é tudo o princípio ou o fim de tudo o que nos move para o outro, ou o princípio ou o fim do que nós nos movemos por outros, não é? E isso faz parte da nossa existência, da nossa vida, mas tudo o que vem da alma, ou seja, tudo o que é feito com base no nosso propósito de vida, como eles entendiam, porque o eclipse é sempre a posição do Sol com a Lua, mas amplificado pelo nódulo norte, seja lá for o que nós estivermos a fazer, se estiver de acordo com o nosso
princípio, com a nossa evolução, se está a ser feito do fundo da nossa alma, então esse movimento é imortal e esse movimento irá sempre ocorrer, porque é do tipo o nosso propósito, é o que nós fazemos que é empurrado pela nossa alma. Mas tudo o que nós não fazemos que vem dentro da nossa alma, ou tudo o que nós fazemos que não corresponde à nossa evolução e ao pacto com Saturno que nós assinamos antes de vir aqui, é porque é uma atitude ou um ato ou uma iniciativa que nos move para o outro, seja para o outro reconhecer, seja por o que for. Ou então estamos a fazer isso por algo ou por alguém. E pronto, e quando entra este tipo de energia, eles entendiam que quando são iniciativas desse género, existe uma cessação de movimento, ou seja, se há uma cessação de movimento, há uma cessação de vida. E tudo o que é imortal, ou tudo o que é feito pela alma, não é terminado com a energia da eclipse. Agora, tudo o que nos move para o outro, ou que fazemos que nos movimentos por outro ou por algo, então sim, são energias que terminam e começam nos eclipses. Por isso, estrelas, era assim que eles entendiam, ou seja, no fundo, são princípios e fins, mas tudo o que é suposto ser para a nossa evolução não tem esse fim. Até pode ser aqui o princípio de algo para a vossa evolução, quem sabe, não é? Mas pronto, mas isto para vos dizer que não é nenhum assunto catastrófico, não é? E eles diziam que se o que vocês fazem vem da vossa alma e como a vossa alma é imortal, isso não tem fim, portanto a energia do eclipse não se aplica. Era assim que eles viam e foi um bocado, encontrei muito este texto resumido do Platão no seu livro Fedro, onde ele acaba por explicar por menos linhas o que o Teles queria explicar em várias páginas do seu livro. Então, vamos continuar. Portanto, já sabemos, estrelas. Energia de eclipse, princípio, fim, mas tudo ou é algo que começa e pronto, e vai ter o seu decorrer, consoante se é feito pela nossa alma, não terá fim, se não é feito pela nossa alma ou pela nossa evolução, terá um fim, mas se vem com uma energia de términos, é porque esse acontecimento, essa experiência, já não faz parte da nossa evolução e do nosso caminho que nós assinamos com o Senhor do Tempo. No fundo, é isto, estrelas. E vamos continuar. Portanto, estrelas, existem dois tipos de eclipse, não é? Existe o solar e o lunar. Claro que depois existem outros tipos de eclipse, ou seja, o eclipse anular, pronto, mas aqui é assim, existem os eclipses solar, que são do Sol, e eclipses lunares, são da Lua. Depois existem outros tipos de eclipse, mas isso tem a ver mais com o grau de luz que é refletida, que isso aí é mais astronomia, e eu não vou entrar tão em pormenor, porque aqui o foco do vídeo é realmente mostrar-vos pronto, aqui um método para vocês saberem o que contar quando vier um eclipse. Então, estrelas, vamos aqui focar-nos aqui no slide. Eclipse solar. No eclipse solar, o Sol, pela astrologia clássica, rege o futuro e o nosso poder de escolha. E quando existe um eclipse solar, a Lua superpõe-se ao Sol. Por isso, é perfeitamente possível um eclipse solar trazer um retorno do passado. Ou seja, a grande mensagem que eu quero que vocês retenham é que quando há um eclipse solar, por norma, ou quase sempre, existe algo do nosso passado que é preciso resolver para não incomodar no futuro. E depois temos também os eclipses lunares, ou seja, o Sol como força de futuro, não é?
sobrepõe-se à Lua e assim o eclipse lunar faz as pessoas saírem da sua zona de segurança, não é? Do que os nutre, que é a Lua. Ou seja, o eclipse lunar traduz-se em situações em que algo em que se apoiam ou que contavam pode ser temporariamente ou definitivamente alterado. Ou seja, algo do presente que é preciso resolver para não incomodar no futuro. Portanto, estrelas, quando houver eclipses solares, vocês tenham em mente que algo do passado volta e é preciso resolver de vez para não voltar a incomodar no futuro. E no eclipse lunar existe algo do presente que é preciso resolver porque é alterado de alguma maneira para não incomodar no futuro, estrelas. E isto, vocês já sabendo isto, sabendo se é um eclipse solar ou lunar, vocês já conseguem ver de onde é que vem tipo o chumbo grosso. Ou seja, se vem da área do vosso passado, algum esqueleto dentro do armário, ou se é algo do presente, do momento atual. E vamos continuando. Portanto, estas são as imagens do eclipse. O primeiro é um eclipse solar, não é? Ou seja, temos a Lua entre o Sol e a Terra, e cá em baixo temos um eclipse lunar em que, como podem ver, é a Terra que fica aqui no fundo entre a Lua e o Sol, estrelas. E é assim, o que é que nós podemos aqui olhar para o mapa e ver logo assim de repente? Nós podemos ver que aqui na zona onde acontece o eclipse há sombra, sim, há, mas todo o resto da Terra há muito mais claridade, não é? E aqui no eclipse lunar, ou seja, não existe aqui a Lua a pôr sombra, a luz do Sol reflete sobre ela toda, mas no lado obscuro da Terra, onde é noite, a noite é muito mais escura. Porquê? Porque a Lua não recebe o brilho do Sol. E isto é muito importante para perceberem o próximo conceito que eu vos vou tentar explicar. Ou seja, no eclipse solar, naquele em que a Lua estava entre o Sol e a Terra, a Lua está a refletir e a receber a carga máxima da energia do Sol. Por isso é que houve mais brilho, não é? E portanto, se ela está a receber a carga máxima do Sol, não é? Está entre o ponto exato entre o Sol e a Terra. Para o Tales de Mileto, os nativos que nasceram de noite, como quem nasceu de noite para a astrologia clássica, o seu regente, a sua fonte de luz é a Lua, vivem situações mais intensas e mais extremas. Isto porquê? Porque a Lua está a receber a carga máxima de energia do Sol e está a refletir o máximo de energia, como nós podemos ver no slide anterior, ou seja, que até havia mais luz, mas por a Lua estar numa situação de esforço, de receber a carga máxima, então quem tem a Lua como o seu iluminário, ou seja, que nasceu durante a noite, tem uma maior probabilidade de viver então situações mais intensas e mais extremas num eclipse solar quem nasceu durante a noite. No eclipse lunar é um pouco ao contrário, ou seja, a Lua está do outro lado da Terra, não é? E é a Terra que está na berlinda, por assim dizer. Ou seja, a Lua não recebe ou não reflete a energia do Sol durante o eclipse. Então, para o Tales de Mileto, quem nasceu durante o dia, não é? Com o Sol sendo o iluminário, sente falta dessa energia, sente falta dessa clareza e sente falta dessa proteção, não é? Ou seja, é aqui um pouco aqui o abanar. Portanto, estrelas, já vos ensinei aqui 2 pontos fundamentais. Eclipse solar, factos do passado que voltam. Eclipse lunar, assuntos do presente que têm que ser resolvidos. E já sabemos que a energia de eclipse é sempre de princípio ou de fim.
E sabemos que nos eclipses solares, quem nasceu durante a noite tem uma maior probabilidade dessa situação ser mais forte. Da mesma maneira, quando há um eclipse lunar, quem nasceu durante o dia sente o eclipse de uma maneira muito mais profunda do que quem nasceu de noite. Ok, estrelas? E logo aqui vocês já sabem. Vem um eclipse solar. Ok, eu nasci durante o dia, portanto a situação vai ser um pouco mais calma em termos de algo sobre o passado que tenha para resolver. Mas eu nasci durante a noite, então pronto, realmente alguma coisa forte do passado pode voltar. E assim sucessivamente para todos os casos, estrelas. E agora, esta foi a parte que nós tivemos a ver, é a parte de introdução, e já tem aqui muito para vos ajudar, ou seja, vocês já sabem assim que eclipse, princípio e fim, como é que isso afeta, consoante a hora que vocês nasceram. Agora vamos a fundo, não é? E por isso, estrelas, se tiverem que rever esta parte agora aqui do que eu vou dizer, pronto, podem pôr o vídeo a andar para trás, para a frente, até perceberem bem. Eu depois disto vou fazer um exemplo baseado no último eclipse para vocês perceberem melhor. Portanto, estrelas, o que é que eu vos disse logo no princípio? A Lua e o Sol são os ponteiros do universo, não é? Portanto, a posição entre o Sol e a Lua define um momento, e é o momento que define, são os ponteiros, não é? Portanto, é isso que nós temos que entender. Onde acontece, onde os ponteiros param, não é? Pronto, param numa casa, numa das 12 casas, define o tema, não é? E cada um vai calhar numa casa diferente consoante o seu tipo de ascendente, não é? Pronto. Portanto, se vai cair numa casa, por exemplo, 4, quer dizer que o eclipse, esta energia de princípio e fim, será na área da vossa família, da vossa casa, das vossas condições de vida. Se calhar na casa 7 dos relacionamentos, parcerias. E pronto, é assim que o tema e o momento é definido, ou seja, o quando e o quê. E agora, próxima pergunta. Qual a experiência que eu vou atrair? O regente do eclipse e onde está define a experiência. Ou seja, vamos ter um eclipse agora nos próximos 2 anos em Carneiro. Quem é o regente de Carneiro? Pela astrologia clássica e também pela astrologia moderna é Marte. Portanto, o Marte é o planeta guerreiro, é o planeta é o nosso motor, ou seja, é uma energia que de ir, fazer e acontecer. Portanto, neste próximo eclipse vamos atrair uma experiência em que nós temos que nos mexer, em que temos que agir, não é? Porque isto é o Marte. Mas o Marte, quando acontecer este próximo eclipse, vai estar em Caranguejo. Ou seja, Caranguejo é tudo o que nos nutre, não é? Tudo o que nós queremos cuidar e tudo o que é-nos querido. Ou seja, há uma experiência, isto é para todos, em que cada um de nós vai ter que se mexer para, no fundo, defender, porque Marte em Caranguejo fala muito de defesa, tem que defender aquilo que nutre cada um e o que nos faz sentir bem e apoiados e amparados. Portanto, isto é o que significa, ou seja, o eclipse acontece numa constelação, acontece numa casa, essa casa define o tema, depois temos que olhar para o regente do eclipse, que é o planeta regente da constelação onde acontece e vai ser o tipo de energia que o planeta fala e a constelação onde ele está nesse momento do eclipse que vai definir a experiência. Sobre o que vocês devem fazer, ou qual é a sugestão, porque a astrologia é sempre caminho, a astrologia é sempre evolução, portanto, por muito que a situação seja tensa, há sempre, o universo dá sempre uma sugestão de caminho que cabe a nós seguir ou não.
Ou seja, o regente da casa onde o eclipse está define o caminho. Ou seja, neste caso que nós estamos a falar para o próximo eclipse, que é o regente de Caranguejo, é a Lua. E a Lua está em Carneiro, portanto, o que é que a Lua vai estar, sim, vai estar em Carneiro quando isso acontecer. Portanto, é mais um reforço que temos que agir, temos que nos mexer, precisamente, relativamente ao tema de vida onde calha a casa. Como isto aconteceu, é preciso ver os planetas que estão ao pé, e no próximo eclipse vamos ter Quiron e Júpiter, portanto, pode ser algo relativamente a trabalhos, rotinas, instituições, também cargos de ensino, porque Júpiter está muito associado a isso, advogados, professores, instituições religiosas, da maneira como nós praticamos a espiritualidade, e o Quiron fala de saúde, de hábitos, de rotinas. Portanto, estes dois planetas perto do eclipse vão definir muito de onde é que vêm as circunstâncias e as origens dessa tal experiência. Depois, a pergunta para 1 milhão de euros é se vão gostar ou nem por isso, não é? E aí já é preciso dar outro pulo em frente. Ou seja, é preciso procurar o regente do eclipse que vocês já viram, que para o próximo já vimos que será Marte, porque rege Carneiro. Vamos ver o posicionamento dele atualmente em Caranguejo, que é quando acontece o eclipse, e vamos ver qual é a posição do Marte em Caranguejo com o Marte do nosso mapa astral natal. Se eles estiverem a fazer um trígono ou um aspecto positivo, quer dizer que tem tudo para ser algo positivo e que vocês vão gostar e que será bom para vocês. Se não estiver a fazer comunicação, será assim uma coisa que vocês até podem ver como uma situação até com um pouco de indiferença. Agora, se estiver numa quadratura pesada, então pronto, então será algo que pode não ser propriamente agradável. E, por fim, quanto tempo é que isto vai demorar? E é assim, estrelas. Os eclipses, energia de princípio e fim, são os eventos mais potentes da astrologia. Há eclipses que acontecem na hora, outros, há astrólogos que dizem 1 mês, outros dizem 6 meses, outros dizem 2 anos, mas o Tales de Mileto dizia que o tempo que o eclipse reverbera em nós tem muito a ver com a posição do regente da casa onde acontece o eclipse, com o nosso mapa natal, diz muito o tempo que vai demorar. Ou seja, aqui tem que ver, por exemplo, se o próximo vai acontecer, o regente está em Caranguejo, portanto tem que ver a Lua, não é? Ou seja, tem que ver a relação da Lua no vosso mapa natal com a Lua em Carneiro, qual será então o aspecto. E pronto, estrelas, vamos então ver aqui um caso prático, propriamente dito, para ver se eu vos consigo explicar aqui melhor. Então, estrelas, vamos aqui ao exemplo. Eu sei que aqui o mapa pode ser aqui um pouco assustador, principalmente para quem é mais novato. É o mapa, temos aqui 2 mapas, um mapa composto, não é? Aqui nesta primeira roda, nós temos o mapa astral natal e o segundo é o mapa de trânsito, a segunda roda, não é? A segunda roda, pronto, são os trânsitos que estão a acontecer no momento e o primeiro é o mapa astral natal. Estamos aqui a ver o mapa de uma amiga minha e colega minha, Maria de Jesus, que também é astróloga, e eu escolhi este mapa porque este eclipse trouxe-lhe coisas boas, quer dizer, podem ter gostado na altura, mas dizem que há males que vêm por bem e, no fundo, este eclipse foi muito bom para a sua evolução. Isto também para vos mostrar que
Os eclipses são princípios e fins, é verdade, mas muitas vezes trazem coisas positivas e trazem oportunidades e novas maneiras de nós entendermos as coisas e de evoluirmos, não é? Não é aquela coisa catastrófica que muitas vezes pinta, não é? Portanto, vamos então ver. Nós temos então aqui, o que é que nós conseguimos logo aqui descobrir aqui pelo mapa da Maria de Jesus. Então, temos o Sol aqui na casa 8, na parte superior do mapa. Então, isto indica-nos logo que a Maria de Jesus nasceu durante o dia. Se nasceu durante o dia, pelo método que eu vos tenho estado aqui a ensinar, significa que quando ocorreu um eclipse lunar, o eclipse, esta energia do eclipse foi então mais forte. Então vamos procurar o último eclipse lunar que aconteceu, que é quando o Sol fica oposto à Lua e a Terra fica no meio. Daí aquela imagem que eu vos falei: Terra no meio, Lua atrás e o Sol na frente, não é? Portanto, este foi o momento do eclipse lunar, oposição Sol-Lua, junto aqui ao Nó Norte, não é? E pronto, e é isso isto, o Sol e a Lua, é como eu vos disse, são no fundo os ponteiros do relógio, não é? Ou o cronómetro que acaba ou que começa, não é? Portanto, estrelas, isto, pela Maria de Jesus ter nascido durante o dia, isto foi algo intenso, algo profundo, uma energia muito de fim e de princípios que este eclipse lunar lhe trouxe. E onde é que aconteceu este eclipse? Aconteceu aqui com a Lua. Com a Lua aqui na casa 4, ou seja, foi um eclipse que mexeu muito na área das suas emoções, na área da sua família, na área da sua casa e condições de vida. Ou seja, foi um acontecimento intenso, profundo, muito associado a fins e princípios, que mexeu na área das emoções, família e casa. Então, qual é a experiência que ela atraiu? Vamos ter que ver onde estava o regente aqui do Touro, não é? Porque o eclipse aconteceu em Touro. E para a astrologia clássica, quem é o regente de Touro? É Vênus. E onde é que estava Vênus no dia do eclipse? Em Escorpião, não é? Na casa 10 da Jesus. Ou seja, se o regente do eclipse, que é Vênus, estava em Escorpião, isto traduz que a experiência estava associada a perdas, não é? E a perdas na casa 10, não é? Que é onde a Vênus se encontrava. Ou seja, perdas na casa 10, ou seja, perdas relativamente ao seu legado, perdas na sua área profissional, perdas na sua reputação. E agora, pronto, já sabemos então que, por acaso isto já aconteceu, mas se viesse a acontecer, Jesus, seguindo este método, conseguiria ver que existiria algo intenso, algo profundo, uma energia de princípio e de fim, que iria mexer muito com as suas emoções, família, casa e condições de vida, e que vinha da área profissional, algo que era perdido a nível de reputação, de legado, de um cargo que estava aqui referente à Casa 10. Agora, vamos ver se, pronto, por falarmos perdas, pode não ser aqui uma situação fácil, mas vamos ver se isso lhe trazia oportunidades, se isso no fundo iria ser bom para ela e se ela iria ultrapassar isso bem. Então, olhamos para o posicionamento da Vênus e vemos que está. Peço desculpa. Onde é que está? Não é aqui. Ok, vamos aqui ver aqui o Vênus da Natal. Pronto. O que é que nós temos aqui? Temos que Jesus nasceu com Vênus em Virgem e
Aqui não foi bem exato, mas, como podem ver, se está em Virgem, faz aqui um sextil com o Escorpião na casa 10, não é? Portanto, esta energia do eclipse, não é? Que estava aqui a fazer, e até a Vênus estava aqui muito perto, está a fazer bons aspectos com a Vênus natal. Ou seja, seria algo que iria ser bom, que iria ultrapassar bem. A posição aqui dos planetas na orbe, temos aqui o Plutão e o Sol, portanto, ainda o Plutão reforça aqui ainda mais as perdas, não é? Tem uma oposição com Quiron, ou seja, a perda da rotina e trabalho, e em oposição aqui à área financeira, portanto, pode ter aqui havido dificuldades aqui na área financeira, mas seria algo que seria bom e que iria ultrapassar bem, não é? Precisamente pelo aspecto que a sua Vênus natal, que Vênus é a regente do eclipse, está a fazer com o eclipse e com a Vênus no momento do seu trânsito. E agora vamos ver o caminho. Qual era o caminho, não é? Ou seja, onde é que estava a Vênus? A Vênus estava em Escorpião. Quem é o regente de Escorpião para a astrologia clássica? É Marte. Ou seja, Marte estava a indicar o caminho. Estava retrógrado, ou seja, que ainda estava mais forte, ou seja, a sua sugestão ainda era mais forte, e o Marte estava em Gêmeos, na casa 5, ou seja, a acontecer esta experiência de um princípio, de um desfim, que não era para a evolução de Jesus, o universo estava a dizer para Jesus aligeirar, simplificar, levar as coisas de uma maneira menos séria, tentar se divertir mais, porque a casa 5 é a casa dos nossos hobbies, dos nossos passatempos, dos nossos tempos livres, também a casa das nossas paixões, portanto, a acontecer isto, esta perda, era para se dedicar mais ao amor, dedicar-se mais aos filhos. No fundo, aqui uma energia para aligerar, para não dar tanta importância, para simplificar e levar as coisas de uma maneira menos séria e que tudo se iria resolver. E, por fim, o tempo. Quanto tempo é que Jesus iria demorar a resolver esta situação? E se nós olharmos, o que é que temos aqui? Temos o Marte a fazer um sextil positivo com o Marte natal, ou seja, seria uma situação que se resolveria rápido, ou seja, a regra geral, quando há um aspecto positivo, a situação resolve-se rápido, entre este momento e 3 meses, e 3 meses já estou a dizer muito, não é? Porque a regra geral 3 a 6 meses é quando não há ligação e mais de 6 meses é quando estamos a falar de quadraturas, mas existe aqui uma quadratura com a sua Lua, não é? Ou seja, aqui a dificuldade para resolver estaria muito relacionada com temas de vida aqui da casa 6, ou seja, de rotinas, de hábitos, seriam aqui o que, se calhar, esta perda, a Jesus tinha certos hábitos associados, tinha uma certa rotina, e esta mudança de rotina custou-lhe a ultrapassar de uma maneira um pouco mais devagar, por assim dizer. E pronto, estrelas, com isto eu dei-vos aqui um exemplo, para vocês conseguirem ver através do vosso mapa a que é que podem esperar de um eclipse e pronto, e saberem o que é que podem contar, não é? Portanto, vamos então agora voltar aqui à fase da apresentação. Até já. E pronto, chegámos aqui ao último slide e eu gostaria neste último slide de vos contar uma história muito interessante sobre o Tales de Mileto. Houve um dia, uma noite, digo, em que ele andava a ver as estrelas e na sua busca de estrelas e de procurar novas informações sobre o universo, ele caiu num buraco. Pronto, estava uma noite escura, estava boa para ver as estrelas, mas ele não viu o buraco e caiu.
E a população de Mileto encontrou-o no outro dia no buraco, não é? E, e pronto, e não foram muito meigos com eles. E há uma frase que lhe disseram, das mais simpáticas, que lhe dizia, uma senhora que lhe disse: ó Tales, não é possível ver o que está a acontecer aos teus pés e perceber o que está no céu ao mesmo tempo, não é? E o Teles, depois de cair num buraco, não é? E de ter sentido ridicularizado, não é? E censurado pela inutilidade da sua busca de conhecimento, então ele resolveu pôr o seu conhecimento na prática e previu, utilizando este método e outros que ele também preconizava, conseguiu prever que haveria uma boa colheita de azeitonas nesse ano, azeitonas que são fundamentais para fazer azeite, e o azeite era mesmo um ouro na antiguidade, até porque permitia depois dar luz e tinha uma série de utilidades. Então, ele sabendo que iria haver uma boa colheita de azeitonas, ele alugou todos os lagares, não é? Lá da terra dele, de Mileto. Ou seja, ele foi falar com os donos dos lagares que processavam as azeitonas e alugou-os. E alugou-os por um preço em que os donos dos lagares de Mileto e receberam logo o dinheiro, ainda mais dinheiro, porque pediram mais, do que se tivessem o trabalho todo para processar a colheita da azeitona desse ano. E quando chegou o momento certo, o Mileto, ao ver aquela produção toda que ele tinha previsto, alugou-os ao preço que quis e devido a haver tanta azeitona para processar naquele ano, ele conseguiu recuperar o seu investimento. E mostrou assim que é fácil aos amantes da astrologia enriquecerem, mas que não era isso o mais importante. O mais importante era precisamente estudar as estrelas, buscar a luz e buscar conhecimento e autoconhecimento. E foi por esse motivo, estrelas, que eu vos fiz este vídeo para iluminar, para não terem medo dos eclipses. Não tenho medo de reptilianos, nem nada de isso se pareça, ou que o mundo vai acabar e vem explosões. Isto tem muito a ver, os tempos não estão fáceis, é verdade, mas o universo, as estrelas, são sempre focos de luz, não é? E dão-nos sempre uma mensagem para nós evoluirmos e para nós focarmos a nossa atenção. E sabendo que estamos a fazer algo sobre o nosso propósito, algo que vem dentro da nossa alma, então isso não terá fim, como o Platão, séculos mais tarde, veio a afirmar. Por isso, estrelas, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostarem, por favor, deem like. Pensem em subscrever o canal se gostaram desta maneira de ver a astrologia. Pode ser uma maneira de ver a astrologia um pouco diferente. Isto é a astrologia clássica, helenística. Este método não é muito difundido precisamente por isso, porque vai em contradição com muita da astrologia moderna. Ou seja, para a astrologia moderna, Neptuno é o regente de peixes. Para a astrologia clássica, para vermos isto aqui do eclipse, é Júpiter. De Aquário, para a astrologia moderna, é Urano. Para a astrologia clássica, é Saturno. Para Touro, o regente é Vênus. E aqui na astrologia moderna há regentes para todo o gosto. Há a Vesta, há a Terra, há muitas coisas. Portanto, é normal que este método do Tales Mileto não seja muito conhecido nem muito promovido por uma questão de coerência, não é? Porque se a astrologia moderna diz que os regentes é outra, não pode usar um método, ou não devia, não é? Não pode acreditar num método que diz que os regentes são totalmente opostos. E depois, por fim, caso vocês já tenham estudado a astrologia moderna, a astrologia moderna entende que a casa tem energia. Não é? A casa está associada a uma energia. E para os antigos a casa é só um lugar. É só o lugar do espaço que a gente divide. Tanto que este método só funciona com um sistema de casas. E se vocês foram ao AstroZenit ou
programa de astrologia, vão ver N maneiras de formatar as casas. Isto só funciona com um sistema de casas, com as casas todas iguais, porque os antigos entendiam que a casa não é mais que uma divisão onde estão as áreas, não emite energia por si só. O que emite energia é a constelação e é o planeta. A casa é somente o sítio, não é? A circunstância, por assim dizer. E coisa que a astrologia moderna não defende isso, entende que cada casa emite uma energia, não é? E para os antigos isso não fazia sentido. Portanto, são estes os dois motivos pelos quais provavelmente vocês, amantes de astrologia, nunca ouviram falar neste método, e por este método não ser muito aceito, muito conhecido. Mas é um método que já tem mais de. Tem quase 2000, tem 2500, já vai a caminho dos 2600 anos, estrelas. Posso-vos dizer que funciona. Eu vou fazer as minhas previsões para o próximo eclipse com esta metodologia. Por isso, se quiserem, vão praticando nos vossos mapas. Pratiquem aqui para o próximo eclipse. Como eu disse, eu vou fazer com base nesta metodologia. Eu faço os eclipses sempre com base nesta metodologia. E pronto, e vocês vão praticando e depois veem as vossas previsões para verem se batem certo, ou se estão no caminho certo, se perceberam bem. E já sabem, se tiverem algumas dúvidas, deixem aqui nos comentários que eu tentarei responder da melhor maneira. Sendo assim, estrelas, espero que com isto vos tenha iluminado, tenha-vos esclarecido sobre os eclipses, qual era a visão dos antigos sobre ela. E estrelas, a astrologia é conhecimento, a astrologia é luz. E se este vídeo vos trouxe um pouco de luz, então o meu trabalho como astrólogo foi bem feito. Um grande bem-aja a todos e vemos aqui em breve no vosso canal de Previsões Astrológicas, Voz Astral. Muito obrigado.